E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo aqui do Garage V-Strom. Nesse vídeo a gente vai abordar, vamos conversar sobre um assunto que rola muito em rede social, em grupos, que é o pessoal discutindo quanto tempo dura a corrente de uma motocicleta. Depois de quanto tempo, quantos quilômetros precisa trocar. Meu nome é Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, sou motociclista já faz muito tempo e eu até gostaria de pedir para a galera aqui, por favor, fazer um pedido, tá? Quando a gente terminar esse vídeo, independentemente de se você gostou ou não, coloca um comentário falando com quantos quilômetros normalmente você troca a corrente da sua motocicleta. Importante, fala qual é a moto e mais ou menos a cada quantos quilômetros você trocou a corrente dessa motocicleta. Depois eu vou juntar todos esses dados. O canal hoje está com mais de 12 mil inscritos. Se a galera colaborar, eu vou ter uma database, assim, um número de informação bastante grande para cruzar isso depois numa planilha de Excel e fazer um outro vídeo, aí sim, dentro de uma pesquisa que eu acho que ninguém fez ainda, que seria ver a durabilidade média das correntes, tá, em cada faixa de cilindragem. Mas vamos lá então, vamos nesse vídeo. Afinal, a gente pode falar quanto dura uma corrente de motocicleta? Naturalmente, pessoal, que é impossível a gente estabelecer uma quilometragem exata, falar que uma corrente vai durar X quilômetros, porque isso depende de vários fatores, basicamente 4 fatores. Primeiro, a qualidade da corrente. Depois, naturalmente, o tipo de motocicleta que está utilizando a corrente, uma motocicleta com maior potência, maior torque ou não. Uma coisa super importante na definição da quilometragem que uma corrente aguenta é o estilo de pilotagem do dono da motocicleta, do piloto. E, finalmente, a manutenção, se está sendo adequada ou não a manutenção dessa corrente. Vamos, portanto, começar com o primeiro item, que seria a qualidade da corrente. Desnecessário a gente falar que se você comprar uma corrente pela internet que custa 1/4, 1/3 do preço de uma corrente top de linha, de uma corrente original ou similar à original, você naturalmente não vai poder esperar o mesmo período de durabilidade nessa corrente do que seria a corrente original, por mais que você faça uma boa manutenção, tá ok? Então vamos lá. As correntes basicamente se dividem em correntes com retentor e sem retentor. Motos maiores normalmente utilizam correntes com retentor. A vantagem da corrente sem retentor é ser uma corrente mais barata, mas normalmente, via de regra, ela se aplica a motos de mais baixa cilindrada. E mesmo dentro da categoria de correntes com retentor, existem as subcategorias, as qualidades, tá? A gente tem vários tipos de retentor. Começa com o retentor, é o O-ring, o famoso retentor O, que é o mais assim primário deles. Depois tem em X, em Z e comercialmente as grandes marcas colocam cada uma a sua denominação, mas basicamente as mais sofisticadas têm retentores em X ou em Z. E também dentro do mesmo tamanho de corrente, a gente sempre deve olhar chama tensile strength. A gente poderia traduzir isso como limite de tensão, a força de tensão que essa corrente aguenta. E dentro do mesmo tamanho, de um mesmo passo de corrente, dependendo da qualidade de materiais, da qualidade de construção, essa tensão, esse limite que ela suporta varia muito, tá? Por exemplo, vou dar um caso da V-Strom 650, que é passo 525. Você encontra no mercado correntes com tensão de 6.200 até 10.500 libras. Uma tem praticamente o dobro da resistência da outra. Então, pessoal, vocês sempre devem se lembrar que o fato de uma corrente servir na sua motocicleta não significa que essa corrente seja adequada à sua motocicleta. Por isso que às vezes a gente tem uma diferença tão grande entre durabilidade de uma determinada corrente com relação a outra corrente. Vamos conversar aqui, vou dar só um exemplo, a Didi, tá? Poderia ser qualquer uma outra, mas a Didi é muito popular, é uma corrente internacionalmente conhecida como uma corrente boa, só que a Didi ela tem várias opções. Não adianta só, por exemplo, de novo no caso da V-Strom, é uma Didi 525, vai estar perfeito. Depende de qual modelo, qual série de Didi que você comprou. Vamos novamente agora nesse caso aqui dar uma olhada. A gente tem, por exemplo, a top de linha, tá? A ZVM-X, é tudo 525. Ela vai 10.408 libras, é até muito mais do que precisa. Uma que é muito boa, eu particularmente, quando for trocar, vou pegar nessa faixa. A VX3, é bem fácil de encontrar.
excelente corrente, 9.980 libras. Uma que é bastante popular, o pessoal compra direto porque o preço é muito mais atrativo e é uma corrente legal, não deixa de ser boa, é a VO. Você vê ali, por exemplo, depois do V, tá o O, é O-ring, tá? Já caiu bastante, 9.220 libras. E se o cara falar, vou colocar uma DID, é boa? Depende, vai lá e coloca a Standard, a 525 Standard, que não tem retentores. Essa corrente, o limite de tensão dela não chega a 7.000 libras. Essa corrente não vai durar tanto assim. Eu, particularmente, se puder aconselhar vocês, no caso de uma Vestron 650, se for comprar uma corrente, independentemente da marca, entra no catálogo, vê essa tensão que ela aguenta, tá? Tensile Strength, todas as marcas têm isso no catálogo, pega pelo menos 9.200. Não pega abaixo disso porque é aquela coisa do barato que vai sair caro no final. Vamos agora para o nosso segundo item, que seria potência e torque da motocicleta. Lógico, cada corrente se aplica a uma determinada cilindrada. Por isso que muitas vezes o camarada acha uma corrente mais barata, que serve na moto dele, só que a moto dele é uma 800, é uma 650, e ele comprou uma corrente que foi fabricada para uma moto de 300 cilindradas ou para uma moto de 400 cilindradas. É óbvio que essa corrente vai durar um tempo menor. Uma outra coisa também, exagerar também não é legal. Vamos dizer que, por exemplo, voltando ao caso da Vestron, uma corrente aí na faixa de 9.500, 10.000, até 10.000 libras, tá mais do que bom, mas o cara fala, se eu pegar uma superdimensionada, tá, para 11.000 libras, ela vai durar mais? Sim, claro que essa corrente vai durar mais, mas tem aí um outro lado, você tem que olhar o peso, a espessura às vezes, tá? O peso, que se ela for com uma taxa de tensão maior, com o mesmo peso, excelente, pode pegar direto, mas muitas vezes você tem correntes que servem na moto, elas são mais resistentes, mas também são mais pesadas. Então você vai ficar ali vários anos, milhares de quilômetros andando com uma corrente muito mais pesada do que o necessário, tá? Ela vai durar mais, mas durante todo esse tempo teu motor fez mais força, você gastou mais combustível e se for fazer a conta no papel pode não valer a pena. Portanto, usa sempre como base. Procura saber qual é a corrente original da sua moto. Na hora de trocar, compra uma corrente que tenha uma tensão de ruptura próxima à da corrente original. Vamos agora ao terceiro item, que também tem influência direta, talvez é o item com a maior influência na durabilidade de uma corrente, que é o estilo de pilotagem de cada um. Nesse ponto, a gente pode considerar, primeiro, a velocidade normalmente que o cara usa a motocicleta. Vamos lembrar que o número de giro, a rotação, também influencia na vida útil, mas nem tanto, tá? Uma velocidade muito alta, quem usa só em estrada, está andando essa moto a 160, 170, em praticamente 80% da vida útil da corrente, essa moto está fazendo mais força para avançar por conta da resistência do ar, do arrasto, tá? E naturalmente, quanto mais força a moto faz para avançar, quem vai estar impulsionando a moto fazendo essa tração é a corrente, então ela vai se gastar mais rapidamente do que alguém que anda numa velocidade mais moderada. Segundo, a carga. Mesma razão, a corrente vai fazer mais força para fazer avançar uma motocicleta com piloto, garupa e bagagem do que alguém só com o piloto. Aí esse item C, talvez seja o mais drástico de todos, é a intensidade das acelerações, e vou colocar o item D junto nesse pacote, a intensidade das reduzidas, tá? Com quanto maior a intensidade, se você é daqueles caras que abriu o sinal, você é o primeiro a sair, sai na frente de todo mundo, acelera pra caramba, joga o pescoço para trás, na hora de reduzir, reduz forte, isso também cobra o seu custo e a corrente vai ter um desgaste muito mais rápido do que se você acelerar e desacelerar mais suavemente com menor intensidade. Legal, vamos agora ao quarto e último item. Esse é o campeão mundial de vídeos na internet. O que você vai mais achar, todas as opiniões possíveis e imagináveis sobre manutenção da corrente. Manutenção da corrente a gente pode dividir em 3 subtítulos, tá ok? Um seria o ajuste correto da corrente. Vamos lembrar, ajuste correto é aquele ajuste recomendado no manual de cada motocicleta,
Pessoal, não inventa moda, aquelas coisas de falar vou ajustar comigo e com a minha garupa já sentada na motocicleta, isso não existe, tá? Inclusive seria legal, eu tenho um vídeo, tá, aqui em cima, explica exatamente por que você não deve fazer o ajuste da corrente com ninguém sentado na motocicleta. Tem que fazer de acordo com a referência do manual, que normalmente é a moto vazia, apoiada no descanso lateral. Um outro item que também tem muita ideia, muita diferença de opinião, é a limpeza correta dessa corrente. Por que a gente precisa fazer uma limpeza correta de corrente? Porque, basicamente, a corrente, com o passar do tempo, vai acumulando partículas, vai acumulando poeira, vai acumulando areia, tá? E isso, quanto mais até grosso, quanto mais viscoso for o tipo de lubrificante que você usa, mais ele vai aderir esse tipo de partícula. Isso com o tempo forma uma borra abrasiva, tá, uma goma, que isso em vez de estar lubrificando, está mais lixando a sua relação. E aí a gente vai para aquela questão, como lavar a corrente, como limpar a corrente. Corrente sem retentor é tranquilo. Limpa do jeito que você acha mais eficiente, do jeito que você está mais acostumado a fazer. A corrente com retentor já é uma coisa muito mais delicada, porque o retentor é a alma da corrente. Ele tem graxa, ele segura uma graxa que está lá dentro protegendo os pinos, que é a parte mais vital da corrente com relação a desgaste. E se você danificar esse retentor, essa graxa interna vai se perder. E não pense que você vai conseguir repor essa lubrificação interna colocando uma lubrificação externa, tá ok? Então, no momento que o retentor foi danificado, já era. Não é que a corrente vai se perder, não, de jeito nenhum. A corrente continua com o trabalho seguro, tá? Ela não vai quebrar porque ela rompeu o retentor, porém a vida útil, o quanto que essa corrente tem de vida pela frente, vai ser reduzido drasticamente. E quando a gente fala em limpeza de corrente com retentor, vem aquela questão de sempre. Querosene e óleo diesel, principalmente querosene, pode usar ou não? Nesse ponto, gostaria de falar para vocês que falar se pode usar ou não é um tanto radical. Claro que pode. Agora, a gente fala deve usar ou não. Aí já fica um pouco mais subjetivo pelo seguinte, se for usar querosene, usa com cuidado e depois limpa muito bem, lava muito bem, não deixa nenhum tipo de resíduo de querosene. Mas, se eu puder dar um conselho para vocês, evitem querosene. Usem detergente neutro. Eu tenho um outro vídeo assim muito mais específico para isso, tá? O link está agora aqui em cima. Mostra como o querosene tem sim um potencial para danificar os retentores. E para eu falar para vocês que não é uma coisa minha, não é uma ideia do Marcos Bucão, tá? Eu vou colocar o que a gente tem no manual do fabricante e o que falam as duas maiores fábricas de corrente do mundo. Vamos lá. Nesse quadro aqui eu coloquei ao mesmo tempo o que fala a RK, que é uma das maiores do mundo, que inclusive fornece a corrente original da V-Strom, e mais abaixo o próprio manual da V-Strom. Pela RK, tá ali, por favor, não use gasolina e querosene, tá bem frisado em vermelho, tá, para limpar a corrente, porque isso pode danificar o O-ring e vai diminuir a vida útil da corrente. Mais embaixo é uma cópia do manual da V-Strom, tá ali também frisado em vermelho. Não use sorvete volátil, gasolina papá e querosene. Isso pode danificar os anéis de vedação e eles usam o termo até muito forte, arruinar a corrente de transmissão. Esse foi um. Vamos ver agora o que fala a DID. Nesse quadro, então, recomendação no site oficial da DID. Coloquei em vermelho ali para ficar mais fácil. DID não recomenda manutenção de nenhuma corrente com querosene. Aí mais embaixo, no último parágrafo, é altamente provável que o uso de querosene em correntes seladas vão reduzir drasticamente, olha a palavra que eles usaram, drasticamente a performance, a vida útil da corrente. Então fica aí o conselho, se puder, não use querosene. Eu sei que muitos manuais, o próprio da V-Strom mais antigo falava, até recomendava limpar uma corrente com querosene. Porém, foi aquilo que eu falei mais no início do vídeo. A gente tem vários tipos de O-rings, tá? Os O-rings mais primitivos, aqueles redondos, O-ring mesmo, com a letra O, aqueles são mais resistentes e até tudo bem limpar com querosene. Eram aqueles os O-rings que vinham nas versões anteriores. Agora, esses retentores novos, Z, X, são retentores muito mais eficientes, mas ao mesmo tempo muito mais sensíveis. E esse, sim,
pode ser atacado pelo querosene. E eu vou colocar um outro detalhe ainda, um outro cuidado que não está falado aqui no site, que é muito importante também. Evita escova de cerda metálica a qualquer custo, proibido escova de aço para limpar, e mesmo aquelas escovas com cerda muito dura, deve evitar também. Eu mesmo cheguei a fazer um vídeo, uma época, tá? Esse vídeo era sobre aquelas escovas azuis de 3 faces. Quando eu comecei a usar, eu até achei legal. Limpava bem, bacana, e não pareceu que iria danificar o retentor. Só que um ano e pouco depois, usando aquela corrente, eu comecei a verificar que vários retentores da minha corrente começaram a sair do lugar, começaram a apresentar deformação. Não posso falar com certeza se foi culpa dessa escova ou se foi um desgaste natural. Minha corrente já está indo para, está com 37 mil quilômetros, talvez tenha sido um desgaste natural do retentor. Mas de qualquer maneira, eu já não aconselho mais quem tiver corrente com retentor a usar aquelas escovas azuis que vendem na internet com 3 faces. Se for corrente sem retentor, manda bala, porque ela limpa bem pra caramba, mas com retentor evita. E agora, o último item dentro da manutenção correta de uma corrente. Eu tinha falado que limpeza correta da corrente era a campeã mundial de assunto de internet. Não é, é a vice-campeã. A campeã mundial de assuntos de internet é qual é o melhor lubrificante para corrente. Pessoal, eu não vou nem entrar nesse assunto porque é longo demais. Usem o lubrificante da sua preferência. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: o melhor lubrificante que existe é o lubrificante frequente. É aquele que você está sempre reaplicando, a sua corrente está sempre bem lubrificada. Se você tiver uma motocicleta, você comprar o spray mais caro do mundo, o top das galáxias, você passa na corrente, só que não reaplica, então você andou aí, sei lá, 500 km com ela bem lubrificada, foi para 600, já não estava legal, não reaplicou e andou mais 200 km com a corrente seca, sua corrente vai estar muito pior do que qualquer pessoa que tenha colocado, sei lá, óleo de motor o tempo inteiro na corrente, mas sempre colocou toda hora, independentemente se mela ou não, a corrente sempre esteve lubrificada. Então, seja lá qual for o óleo, ou o lubrificante, ou o spray de sua preferência, sempre verifique se a aplicação está na hora certa, não deixa nunca essa corrente rodar seca, rodar sem nenhuma lubrificação. Meus amigos, dito isso, a gente agora sim pode ir para aquela pergunta inicial que é a razão desse vídeo. Qual a durabilidade de uma corrente? A gente viu que é impossível responder isso com uma exatidão. São 4 fatores, todos interligados, então se você faz 3 bem e 1 muito mal, você pode reduzir. Se você faz 2 mais ou menos e os outros 2 bem, você pode ter uma durabilidade diferente, tem várias combinações. Eu, baseado na minha experiência, eu vou dar um chute. Eu estou falando, não é nem um chute, tá? Chute é uma coisa que você faz no escuro, sem base nenhuma. Eu vou fazer uma avaliação, tá? Ideia, avaliação particular minha, Marcos Bucão, isso eu não pesquisei, não tirei de nenhum estudo científico, pode estar completamente errado, mas é só uma ideia. Até por isso que eu estou pedindo para vocês, depois do vídeo, mandarem comentários falando quanto que durou uma corrente para vocês e qual é a moto de vocês, que aí comparando, se forem centenas de dados, a gente pode até fazer uma tabelinha muito legal para a galera poder consultar. Mas basicamente eu faria a seguinte avaliação considerando uma moto como a minha, uma Vestron 650 que usa uma corrente com passo 525. Vamos lá então, esses 5 níveis, tá? Eu estou considerando, vamos reforçar, durabilidade, considerando uma corrente passo 525, qualidade superior, estou pensando em termos da corrente original, corrente com retentor, eu diria o seguinte: se o cara precisou trocar essa corrente até 20 mil quilômetros, para mim não tem desculpa, tá? Foi muito baixa, tá? Diria que é uma direção agressiva e uma manutenção errada. O cara combinou as duas coisas porque não tem muita desculpa uma corrente original de uma Vestron durar menos do que 20 mil quilômetros. De 20 mil a 30 mil, na minha concepção, ainda é uma baixa durabilidade. Deveria durar mais. Mas aí já não é tão drástico. Nesse caso, ou o cara tem aquela direção mais esportiva, mais agressiva, que até uma moto maior pede, ou se ele dirige de uma maneira tranquila, ele teve uma manutenção ruim. 30 a 40 mil quilômetros seria o normal, tá? Falaria normal ou boa, vamos até quebrar, 30 até 35 seria normal, 35 a 40 já seria uma boa durabilidade. Eu acho que nessa faixa se encaixa o camarada normal, aquele cara que tem uma direção padrão, não é aquela
tocada de tiozinho, tocada geriátrica que nem a minha, mas também não é aquele cara super esportivo, e uma manutenção boa, nada muito assim acurado, mas uma manutenção boa. Eu acho que a grande maioria se coloca nessa faixa. 40 mil a 50 mil já é uma durabilidade muito boa, tá? A gente pode detectar um cara que passe dos 40 mil quilômetros nessas condições de corrente, ele deve provavelmente ter uma direção tranquila e também fazer uma manutenção bem feita. E aí vamos para aquele caso que a gente escuta de vez em quando, é mais raro, tá? O cara fazer mais do que 50 mil quilômetros com uma relação, aí é excelente, mas eu diria que é meio fora de padrão, tá? Seria um camarada com uma direção muito leve, muito suave e uma preocupação assim premium com a manutenção. Outra coisa, pessoal, estou falando, por exemplo, abaixo de 20 mil, não foi uma boa durabilidade, estou falando em possibilidade de relação durar 50 mil quilômetros ou 40 mil quilômetros, tá? Eu estou falando de uma corrente original, tá? Uma 525 numa exemplo de uma Vestron 650. Eu sei que aqui no canal eu tenho um monte de inscritos, tá? Até agradeço a todos, com motos menores, moto 125, de 250, motos que originalmente vêm com corrente sem retentor, e aí é óbvio que essa tabela não vale. Essas correntes duram bem menos, até pela situação que elas são utilizadas, tá ok? Por isso que, mais uma vez, segue o pedido, segue o desafio. Acabando o vídeo, já acabou. Manda pra gente um comentário e coloca: minha moto é uma moto de tantas cilindradas e eu troquei minha corrente com tantos mil quilômetros. Se eu conseguir um número de informações, tá? Um banco de dados suficiente, eu acho que vai dar para fazer uma pesquisa, vai dar para passar para vocês uma tabela muito legal, que aí sim vocês vão poder se posicionar se vocês estão queimando corrente mais do que o normal ou menos do que o normal. Então é isso, chegamos no final de mais um vídeo. Galera, quem gostou, deixa aquele like aqui pra gente, tá? Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva no canal, que Garage Vestron é isso, um canal dedicado a toda essa galera que é apaixonada por motocicleta. Valeu, tchau, até o próximo.